Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar aí prosseguimento àquilo que falamos na sexta-feira, não é? Em relação à regência de Deus sobre nós, para nos libertar, para trazer sobre nós recursos para que venhamos a vencer o dia mal, não é? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, colocamos diante de Ti o nosso coração, nossa vida, nosso entendimento, a nossa alma, Senhor, para que no nosso espírito tu tragas a tua palavra e o nosso espírito conquiste a nossa alma, Pai, porque é assim que tu fazes. Tu trazes, ó Rei da Glória, a tua palavra ao nosso espírito conquista a alma e a alma domina o corpo. Faz esta obra em nós, Pai, porque tudo vem de ti, tudo provém de ti, que tu venhas nos ensinar, nos ajudar, tratar conosco, nos ajudar a sair dos lugares onde o adversário quer nos aprisionar, manter as culturas antigas, ó Rei da Glória, os fundamentos, ó Deus, que mantém as nossas vidas nos cultos mistos, ó Deus. Então, nós queremos que tudo isso seja retirado, nos ajuda, nos orienta, fala conosco, traz o teu martelo que esmiuça a penha e que não sejamos resistentes a eles, mas que venhamos a nos moldar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a parte do jejum, nós vamos ficar com aquilo que o pastor Alexandre tem falado toda segunda-feira, a respeito de que, shalom, shalom, irmã Cristina, seja o levar a vida jejuada. Não coma tudo que você deseja, nem a quantidade que você deseja. Dê uma segurada, aprenda a dominar, não é? Porque o jejum, a intenção dele é de mortificar a carne. Preste bem atenção nisso, jejum não muda Deus, jejum muda quem o faz, amém? O jejum muda a minha vida e muda a sua vida. Então, quando nós entramos na presença de Deus com essa disposição de falar para Deus, Deus, eu quero que a minha vida seja submissa a Ti, então Deus se agrada e se move nesse sentido, mas jejum muda o meu coração, muitas vezes incrédulo, duro, carnal, maligno, e aí Deus vê o operar da nossa fé e ele se move. Amém? Então, o jejum, preste bem atenção nisso, como já disse, ele não muda Deus. O jejum do apóstolo Éder essa semana é a respeito de simplicidade, para sermos os mais naturais, mais autênticos possíveis. Então, hoje, não fiz nenhuma maquiagenzinha, ele falou para nós não usarmos pendurucalhos, não nos enfeitarmos muito, mas deixar com que a simplicidade regesse a nossa vida. Então, hoje estamos aí sem nenhum enfeite, vamos colocar assim, que o Senhor nos abençoe. Se você achar por bem também fazer esse jejum, né, aí você faça. Agora você, que é filha do apóstolo, filho do apóstolo Éder, siga aquilo que ele tem falado, e eu creio que vai dar muito certo em nome de Jesus. Amém? Se você quiser acrescentar com os nossos filhos aquilo que ele falou, amém também. Deus é bom e vai receber. Amém, amados? Então, shalom, diaconisa, Deus te abençoe. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de juntar todas essas regências. Hoje eu quero ver se a gente consegue falar dos 3 meses, para que a partir de amanhã, o pastor Alexandre já possa entrar aí com aquilo que Deus tem dado para ele, para que seja o trabalhar de Deus aí nos fundamentos do nosso coração. Não é? Mas se não der certo, vamos ver aí se até terça-feira a gente termina. Mas o que nós temos falado? Temos falado do inverno e queremos falar um pouquinho agora a respeito dos meses e depois fazer o fecho, nos ensinando, nos direcionando para esse lugar de descanso. Porque às vezes a gente vai pensar assim, Senhor, onde Jesus entra nisso, nesse negócio de inverno, verão, meses, insígnia, leão na bandeira, bandeira, onde Jesus entra nisso? Jesus entra em ser o Pai da eternidade. Ele, como Pai da eternidade, ele não preparou para nós apenas uma eternidade no céu. Ele tem uma movimentação da eternidade passada, presente e futura. Não é? Então, ele é um Deus que muda tudo. Tanto é que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, fala exatamente a respeito disso. Olha, o que é agora foi ontem, porque é plantação. Então, você está colhendo agora é porque você plantou algo ontem. O que será amanhã também foi colocado ontem. Mas o que ele fala? Mas o Senhor pode renovar o teu passado. E do que ele está falando? Ele está falando da eternidade de Cristo, entrar lá no nosso passado
Shalom, pastora Margarida. Não por regressão, presta bem atenção nisso, regressão é um fundamento esotérico, não é? Ele não vai trazer coisas boas para você e para mim, mas ele vai lá no momento onde o pecado foi cometido. A palavra de Deus, no livro de Levítico, fala que o teu pecado certamente te achará. E a palavra de Deus diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, nós vamos ter aí uma visitação do passado, ainda que seja um passado geracional nas nossas vidas, atrapalhando o nosso presente e o nosso futuro. Shalom, shalom, irmã Raquel, irmão Ângelo. Então, o que o Senhor quer trazer para nós? Olha, se o adversário tem uma reivindicação do passado de vocês para atrapalhar o hoje e o amanhã, eu tenho o sangue de Jesus e o seu coração arrependido, que vai para as mãos do Senhor, e ele pode fazer uma mudança, uma renovação do seu passado. Ele vai remir o tempo que você perdeu. Veja bem que no livro de Joel, o Senhor fala, restituirei os anos. Ele não está falando de restituirei coisas, ele está falando restituirei o tempo. Eu restituirei os anos que foram devorados pelos gafanhotos. Então, o Senhor está falando a respeito de uma regência. Ô, irmã Leidiane, Deus te abençoe. O Senhor está falando de uma regência poderosa que o próprio Cristo tem nele mesmo de nos fazer mudar os ditames do tempo. Ai, pastora, mas é tanta gente que fez a mesma coisa, é um ciclo de repetição tão profundo na minha família. Sim, pode até ser, mas a profundidade do sangue de Jesus derramado naquela cruz é suficiente para libertar de grilhões, de opressões, de cadeias, de sistemas de raciocínio, se nós aplicarmos naquilo que os nossos antepassados plantaram. Você vai arrancar o teu passado e vai permitir que o Senhor renove o teu passado pela nova semeadura do arrependimento. E aí o Senhor fala, onde estão os teus pecados? Já estão no esquecimento, porque você lavou, limpou a sua vida. E a partir disso, nós não teremos aquela gerência ou ingerência ou regência do pecado em nós. Amém? Então, por que usamos essas manifestações aqui que nós estamos aprendendo? Porque Cristo é o Pai da eternidade e Ele quer mudar as semeaduras que foram feitas no passado, para que estejamos livres no presente e no futuro. Entendeu? A cruz vai estar presente nesse ensino. Não tenha esse ensino por herético, porque a heresia vem de tirar Jesus do centro. A heresia vem da centralidade, sair de Cristo. A heresia vem quando a instrumentalidade não é Cristo. Por que falamos a respeito de regressão? Porque a regressão não traz Jesus como centro. A regressão é um autoaperfeiçoamento de ir se liberando em si mesmo. É uma ressignificação de um trauma que aconteceu lá no passado. E onde está a cruz nisso? Porque a pessoa pode até lidar com o seu passado, naquilo que foi a sua marca. Mas preste atenção, como ela vai lidar com os pecados que foram produzidos com aquele trauma? Ah, então eu fui abusada no passado, mas foi gerado um monte de pecado nisso. Você pode até ressignificar o teu abuso do passado, mas quem vai limpar a sujeira que esse abuso fez? Não tem como. Então, a centralidade da cruz, a instrumentalidade da cruz é aquilo que você, como filho de Deus, precisa focar, porque senão vamos cair em heresia. Porque falamos a respeito desses estudos que vamos falar de estandarte, vamos falar de letras, vamos falar de mesas. Aí a pessoa vai, procura tudo na internet, e lá a cabala está com a boca aberta para te abocanhar e levar para longe da instrumentalidade de Cristo. Por isso falamos, tenha cuidado, só faça se o Espírito te direcionar, não seja um curioso gospel, porque aí depois você pode entrar em lugares, não ter estrutura para o nível de encantamento que vem desses lugares e ficar preso nas maravilhas que eles oferecem, porque ainda que seja uma maravilha, está morto para Deus. E aí vamos ficar em ambiente de sepultura, de engano e tudo mais. Amém, amados? Então vamos lá. Então, nós falamos já estamos falando a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Bom, cada uma das tribos, elas saem ornamentadas. Então, eu reconheço muito as tribos como as diferentes denominações que temos aí. Cada uma com a sua cultura, mas todas
são tribos do Senhor. Se você pegar o número 10 lá, o livro de Números, capítulo 10, ele vai falar a respeito disso. Cada tribo estava separada, mas havia um som que os arregimentava para a guerra. Então, se transformavam numa nação, cada tribo com a sua própria característica. Então, para demarcar a sua característica, ela teria que ter um estandarte, ela teria que ter o seu próprio costume, ela teria que ter a sua própria personalidade como tribo. E é isso que nós vamos estudar aqui. Ela tinha que ter as suas próprias marcas. Veja bem, o Ministério Morra não é igual, por exemplo, à igreja do nosso irmão Alfredo. A igreja do pastor Alfredo é a comunidade metodista de Brodowski. Mas se nós pegarmos, nós temos o mesmo fundamento, mas não temos os mesmos costumes. Mas somos todos de Deus. Então, lá tem uma metodologia de trabalho, lá tem uma liturgia de culto, lá tem uma movimentação que adora o Senhor Jesus Cristo. E é perfeito naquilo que eles estão fazendo, dentro daquilo que o Senhor nos capacita. Nós aqui do Morra temos outra manifestação de adoração a Deus, somos uma tribo. Amém? Só que quando o Senhor fala, se juntem para a guerra, estamos irmanados, damos as mãos, caminhamos juntos, porque temos um adversário em comum. Então, tome muito cuidado naquilo que vamos falar a respeito de outras igrejas. Tal igreja está atrasada porque tem aquele negócio de cabelo, isso. Deixe o Espírito Santo de Deus tratar, tenha cuidado. Amém? Somos todos filhos do mesmo Pai, tenha cuidado com isso. Amém? E aí, depois, o que vem? Puxando para este lugar, então, veja bem, o nosso Ministério Morra, ele tem um logo. A CMB, que é lá de Brodowski, tem outro logo. Então, há um estandarte na tribo, nessa primeira tribo que vamos falar. O que é um estandarte? É um logo, é uma bandeira, é uma insígnia, e ela tem um significado espiritual que nós podemos usar a nosso favor, dentro daquilo que Cristo coloca a sua luz e revela para nós. Veja que o estandarte da tribo de Dan é uma serpente, uma balança. Mas por que eles puseram isso? Porque tem uma palavra por trás desses desenhos. Qual é a palavra? Olha aqui. Jacó e a bênção. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. O julgar, então, precisa-se de uma balança. Então, a balança foi colocada no estandarte deles. O nosso ministério se chama Morra. Por quê? A primeira vez que nós estabelecemos nosso ministério, foi colocado ali, o fundamento era que Sansão, ele matou mais vidas na sua morte, mais inimigos na sua morte do que em vida. Então, colocou-se Morra. E agora, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ministério Morra. Então, quando nós fizemos todo aquele logo, havia uma intenção espiritual de quando as pessoas olhassem para aquilo, uma linha daqueles que, quando o coração está parando, chegasse ali até a cruz, então a linha está parada, e depois, quando encontra a cruz, volta o coração a bater. Então, você está morto e começa a viver para Deus. Você entendeu o que é um estandarte? Isso é o que Deus colocou no coração do pastor Alexandre. E eu, no caso, como auxiliar, falei para ele, legal, vamos fazer dessa maneira. E as pessoas competentes para isso foram acionadas. E glória a Deus, ficou um trabalho bonito aos nossos olhos, não é? Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Então, Deus está falando, olha, uma serpente e uma balança. Então, observe, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, quando foram confeccionar a bandeira, colocaram uma balança. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. Então, serpente e balança. Qual é a definição de serpente? A serpente é um animal que ela faz o quê? Ela anda, o senhor fala, simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, Deus está falando dessa característica de Dan. Seja prudente, não deixe que o seu adversário te tome de surpresa. Você pode ver, a serpente, normalmente, ela não é apanhada de surpresa, muito pelo contrário, ela dá o bote primeiro. Então, o Senhor colocou essas figuras na sua bandeira para mostrar a mentalidade que Dan deveria ter. Deu para entender, amados? Tudo tranquilo sobre isso? Próximo. Aí depois, a primeira tribo, né? Então já explicamos, são 3 tribos, uma sai à frente com o seu estandarte.
Então, enquanto nós estivermos no mês de inverno, nós estamos no tempo de juízo. Enquanto mês de inverno, não, na estação do inverno, nós estaremos debaixo de juízo. Primeiro mês, que é o mês de dezembro, janeiro, no nosso calendário aqui. A primeira tribo é Dan. Qual é a letra? Que letra que é? É um olho, é uma fonte. Aí depois, mês de Tevet é o 10º mês, mês que quer dizer mergulho, e olho. A palavra Tevet, ela é uma divisão entre olho e bom. É um olho bom, só que depois nós vamos ver nas características que o adversário vai procurar transformar esse olho em um olho mau. Aí depois, se os irmãos perceberem, nós temos aí 4 elementos que vêm para procurar, 5, na verdade, né? Mas um é mais esotérico um pouco, a gente não entra muito neles. Mas temos 4 elementos que trabalham contra nós, não é? Então, nós temos a terra, que é a carne, nós temos o ar, que é a mentalidade, nós temos as águas, que são as emoções, e temos o fogo, que são emoções mais exacerbadas, como a ira, a raiva, o ódio, a fúria, não é? Então, dentro desses 4 elementos, aqui nós vemos naquilo que são os nossos adversários contra nós, ele vai procurar trabalhar o quê dentro dessa temporada? A nossa carnalidade, a nossa insubmissão a Deus. Então, se nós temos algo para julgar, quando a carnalidade vem e a nossa balança está no prumo, a nossa carnalidade será colocada por terra. Dá para entender como Deus trabalha? O adversário vem com um tipo de astúcia, o Senhor já tem uma bandeira para nos ajudar a andar dentro daquele ambiente. Amém? Qual é a bandeira? É essa bandeira de Dan, que tem a serpente e a balança. Então, o Senhor vai falar para nós, tenha prudência, porque a tua carne vai fazer com que você ande nos caminhos que são de insubmissão a Deus. Romanos fala a respeito disso, a carne não é submissa a Deus. Aí, nem o pode ser. Para a carne só tem a cruz. E você, com a sua balança ajustada, você vai pegar a sua carne, vai orar ao Senhor Jesus e vai falar para ele: Jesus, eu não tenho força de submeter a minha carne. Mas lá, quando o Senhor transpirou ali, como gotas de sangue, um sangue foi derramado. Eu tomo posse desse sangue que vai me encaminhar à cruz do Calvário e eu vou morrer. Não quero ser insubmissa a Deus. Observou a centralidade de Cristo, observou que nós não nos apartamos daquilo que Cristo faz, e hoje, se você está com problema de guerra contra a tua carne e não querer morrer, se aproprie do sangue de Jesus que foi derramado naquele lugar, lá no Getsemane, quando ele começou a batalha de ter que ir para a cruz. Os dias que estavam antecedendo a ida dele para a cruz foram envolvidos com uma força que ele teve que imprimir para a carne dele, como é que fala? Para que ele mesmo não se rebelasse contra aquilo que Deus queria para ele, independente do seu motivo. Ele falou para Deus: Deus, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer a minha vontade. A minha vontade não é ir para a cruz. E aí, o que aconteceu? Shalom, irmã Rosinei, Deus te abençoe. A minha vontade não é ir para a cruz, mas como ele estava numa guerra de semente, era a semente de Adão, rebelde, submissa, carnal, e a semente que ele deveria deixar para nós como o nosso irmão mais velho, havia uma batalha espiritual. E o sangue de Jesus foi derramado ali. E sendo derramado aquele sangue, nós podemos nos apropriar desse mesmo sangue para falar: Senhor, a minha balança está no prumo. Entendo que eu não quero andar em submisso a ti. Tira essa carnalidade de mim, me ajuda. E nessa humilhação, o sangue de Jesus descerá sobre nós e nos ajudará. Amém? Aí depois, veja também a parte do confronto. Olha o confronto. Que é confronto? Se nós temos um nome que é Dan, e ela é uma tribo de um homem chamado, um filho de um homem chamado Jacó, Israel, então o que vai acontecer? Jacó tem 12 filhos. Cada um dos seus 12 filhos vai ter um elemento de colisão. Quem são os elementos de colisão? São os 12 signos do zodíaco. Eles vêm para trazer uma atmosfera, eles vêm para trazer uma regência que confronte com tudo aquilo. Deus fala A, eles vão falar o resto do abecedário inteiro para sufocar a palavra de Deus dentro de você.
E ele vai ter as suas próprias características. Como as tribos do Senhor têm as suas características, os signos dos zodíacos também têm as suas características para abafar o poder de Deus na tua vida e na minha vida. E aí nós vamos ter que decidir a qual nós vamos, e qual influência nós vamos ceder, não é? Então nós vamos ver que dentro do mês que Dan está no governo, que é o julgar, vai aparecer um confronto chamado Capricórnio. Então, olha lá, ele está representado dentro da mitologia, ele é Janus, ele é Crono, ele é Saturno e ele tem as suas características. E o que ele faz? Ele é um sugador de ânimo, ele é castrador de pais, devorador de filhos, ele é um ciclo de repetição, de destruição da paternidade. Ele é o Senhor do tempo. Olha que interessante. Ele é aquele que vem para levar o tempo. Shalom, irmã Geise. Ele vem para levar o tempo eterno das nossas vidas. Então, ele suga o ânimo. Ele quer castrar a paternidade. Ele quer fazer o quê? Com que os filhos não reconheçam os pais e os pais não reconheçam os filhos. Ele quer trazer os ciclos de repetição de orfandade. Ele é um agente do tempo. Veja que Jano é de onde vem a palavra janeiro. Então, observe como a nossa cultura da terra ela está envolvida com adoração a deuses que não é o Senhor. Então, dentro da cultura dessa terra, que está ligada a um tempo maligno, o que vai acontecer? Esse mesmo Cronos, no caso, com as suas características, ele vai querer roubar de nós a paternidade. E dentro disso, o que acontece no mês de dezembro e janeiro, que tem uma figura que a gente chama de, que o povo, a gente não, em nome de Jesus, que o povo chama de papai. Papai Noel, e é o tempo da paternidade de Deus ser roubada de nós, é o tempo da confusão, é o tempo do engano, é o tempo da magia do Natal. Observe. Então, Deus, na sua sabedoria, ele está falando para você, filho, julgue as coisas. Aprenda a ter uma balança firme na minha presença. Tome cuidado. É o tempo de você entrar naquilo que é da terra, é o tempo de você entrar na repetição, olhando para trás e falando, eu não produzi nada, e olhando para frente, o que será de mim, tendo em vista que eu só fracassei o ano passado. Você entende do que eu estou falando? Mas o Senhor, ele vem e nos traz a possibilidade de algo totalmente diferente. Ele vai falar para nós, filho, você tem uma balança e você tem a prudência. Então, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Eu te capacito. Eu te capacito para perceber que não é você que produz a semente de vitória para o seu futuro. Eu te capacito, você vem para mim, você subjuga a tua natureza maligna pelo poder do meu sacrifício e você opera o que eu tenho de novo para você. Amém? Veja bem, Moisés, ele dá uma bênção para Adão. Sabe qual é a bênção? De Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Baçã, que quer dizer frutífero. O que esse tempo da terra quer trazer para nós? Se nós somos pais e nós temos filhos, e os nossos filhos deveriam dar continuidade à nossa semente, o que esse adversário que eu já falei, ele quer fazer? Ele quer comer as sementes. Só que Deus está falando, Dan é frutífero. Então, você pode olhar para o teu adversário e falar para ele, você não vai roubar as minhas sementes, eu sou frutífero. Porque assim me diz o Senhor, que eu sou frutífero, eu sou leãozinho, eu sou filho de leão, eu sou filho daquele que verdadeiramente é estabelecido por Deus como um leão. Então, eu não serei tragado dentro daquilo que é o tempo desta terra. Eu serei levantado para o tempo de Deus, que vai me fazer cada vez mais frutífero. Eu não perderei as minhas sementes, elas estão guardadas em Deus. Eu não perderei a próxima geração. Eu não perderei meus filhos. Meus filhos são as minhas sementes na terra para que eles continuem dando frutos. Você entende o que Deus está te falando? Por isso queremos ensinar sobre tempos e estações. Porque quando chegar essa temporada no ano que vem, você já vai saber qual a mentalidade que vem sobre você. Qual a mentalidade que vai guerrear contra você e a sua casa. Então, você já sabedor disso, você já se prepara antecipadamente. Você vai perceber que Deus em todo o tempo está preparando o povo dele para andar antecipado aos ditames dessa temporada aqui da terra.
Quando nós entendermos um pouquinho mais a movimentação de Deus a respeito da sua eternidade, nós vamos ser gratos a Deus por dar tantos recursos à sua igreja, à sua noiva amada. Ele não quer que a igreja ande perdida, sem saber o que fazer. E agora? O que eu vou fazer? Fazendo as coisas tudo fora da movimentação do que Deus tem estabelecido para ela. Plantando quando é tempo de chuva. Imagine, inverno chove. Inverno chove. Aqui, por exemplo, no tempo eterno de Deus, aqui, vamos colocar assim, nós estamos vendo chuvas. O tempo é frio, aí é tempo de você ir plantar? É tempo de você colocar a sua semente numa terra gelada? Mas às vezes nós estamos plantando num tempo de terra gelada. E aí nós olhamos para a terra e esperamos o fruto. E Deus vai falar: vai morrer, filhinho. Vai morrer, filhinha. Não plante agora. Agora é tempo de você subir para mim, de você descobrir meus planos, os meus propósitos. É tempo de você mergulhar profundamente e ter as suas raízes junto ao ribeiro das águas. Esse é o tempo. Então, Deus quer que nós usemos aquilo que ele chama do espírito de inteligência ou de entendimento, que está lá em Isaías, capítulo 11. Os 7 espíritos de Deus. Há um espírito de inteligência, um espírito de entendimento para nós, para que nós, com essa inteligência vindo do céu, nós fazemos as coisas certas, no lugar certo, na hora certa. Ele fala lá em Eclesiastes: há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do sol. Então, às vezes, nós vamos correndo, ai, porque eu tenho que fazer, e Deus vai falar: filho, não é a hora da agricultura, não é essa semente, não é essa a arma que você tem que usar. Deixa eu te dar as armas certas. Você tem adversários certos, pontuais, precisos contra você. Não fique aí desferindo socos no ar. Eu quero te ensinar. Amém? Aí vamos lá. Próximo, que é o mês de Shevat, que é o mês que nós estamos agora. Então, vou procurar explicar um pouco mais minuciosamente esse mês. O que é que Deus tem para você e para mim nesse mês? Logicamente, ele tem a preparação, ele tem o entendimento, ele tem a sabedoria para nós andarmos nesse mês mais alto do que o adversário. Veja que o adversário, ele trabalha no primeiro céu, no segundo céu, mas quem trabalha no terceiro céu é o tempo da eternidade. Então Deus está falando: filha, o teu espírito está aqui comigo, na eternidade já, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quem está sentado nas regiões celestiais? É a tua alma? Não. É o teu corpo físico? Não. É o teu espírito que foi recriado e está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Então, é isso que nós precisamos entender. Quando nos levantamos para a guerra, o próprio Cristo nos envolveu com a sua glória. Mas como nós vamos fazer se nós não permitimos que Cristo venha trazer as regências celestiais dele para nós? Então, toda hora nós queremos nos levantar e Cristo vai falar: mas não é hora. Aí nós corremos na força do nosso braço. Então, se tem um tempo cronológico, um tempo kairos, um tempo de corpo e um tempo de alma, Deus vai falar para mim e para você: sobe, recebe tudo que eu tenho para você aqui nesse tempo, e aí você influencia a sua alma, que influencia o seu corpo. E você vai ter paz. Porque senão o teu espírito quer fazer uma coisa e a tua alma quer fazer outra. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí a nossa alma não tem acordo com o nosso espírito, não conseguimos andar junto. Porque o homem é espírito, alma e corpo. Se ele não vier apresentar-se diante de Deus para ter a luz de Deus, ele vai ser uma alma andante na terra. Não tem um espírito recriado. O espírito dele ainda está em trevas. Então, o Senhor vai falar: já que você nasceu de novo, eu tenho um monte de coisas para te ensinar e que vão ajudar a sua caminhada na terra. Deixa eu te ensinar. Vem e traz o teu espírito aberto diante de mim e eu vou te ensinando para que você possa submeter a tua alma e a tua alma levar o teu corpo junto. O teu corpo é só um mordomo, ele é um serviçal. Se você encher a tua alma daquilo que é do céu, o teu corpo acompanha. Se você encher a tua alma daquilo que é o tempo kairos, a tua alma também vai te acompanhar. E aí, os nossos membros, que é o nosso corpo, não serão para justiça, serão para injustiça na terra. Então, o Senhor quer nos ensinar essas coisas. Mas como nós a gente vem para o Evangelho com uma mentalidade da terra, conforme Deus vai falando: olha, filha, de tal maneira, nós olhamos para a nossa própria sabedoria e falamos para Deus: não, não.
Eu aprendi assim. E aí Deus vai falar para nós, como falamos na sexta-feira. Naamã, deixa a tua cultura. Eu quero estabelecer na tua alma uma nova cultura. A alma, ela é o objeto de conquista tanto do Espírito Santo quanto do adversário. O adversário usa a nossa carnalidade. O Senhor usa o seu Espírito Santo e a palavra de Deus. Mas a alma, ela é, o Senhor fala, o Espírito milita contra a carne. Mas pelo que eles estão guerreando? A carne e o Espírito vindo de Deus, a carne vindo de Adão. Por que eles estão lutando? Para pegar a nossa alma. Esse é o despojo, nossa alma é o despojo. Porque aí ele vai usar a nossa alma de acordo com o que ele quer. Agora, se nós nos dobrarmos aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando, a nossa alma vai se manter viva, livre, bela, santa, cheia do poder, cheia da graça, cheia da misericórdia de Deus. Agora, se a carne vencer, amados, nós estaremos de acordo com aquilo que Adão fez, e a semente de Adão, infelizmente, vai governar as nossas vidas. Amém? Então, veja lá. Dentro daquilo que é o inverno, nós temos novamente, nós estamos agora na segunda tribo, certo? Mas já saiu, Dan já saiu de debaixo do estandarte de Dan, do pensamento de Dan? Não, não saiu, porque nós temos 3 meses e Dan vai à frente. Então, a próxima tribo é a tribo de Aser, que quer dizer feliz. Aser, Aser. Como não tem acento, a gente fala Aser, né? E então, a gente fala Aser, isso. Como não tem acento, a gente fala Aser. Então, qual que é o estandarte dessa tribo? É pão e vinho. É a presença de Deus no corpo de Cristo. Por isso até falamos para nós cearmos, para nós enchermos as nossas vidas daquilo que é a própria palavra de Deus, o corpo de Cristo nos alimentando. Senhor, está aqui o que tu tens de melhor para mim como suprimento para a minha vida. E está aqui a maior alegria que tu tens para a minha vida, que é o teu vinho. Veja lá, amados, olha que coisa tremenda. Olha o que Jacó, como pai de Aser, fala a respeito dele. O seu pão será abundante. Puseram na bandeira. Amém? Então, não é uma bandeira que é feita aleatoriamente. Não, é pela palavra. O seu pão será abundante. E ele motivará delícias reais. Essa delícia está ligada a vinho, porque vinho também é bebida de rei. Pão e vinho. Então o Senhor está falando, essa tribo que vocês vão estar debaixo da regência dela é uma tribo de alimento e de alegria. É uma tribo de alimento e de justificação, é uma tribo de alimento e de, como que eu posso dizer? E de justiça. É uma tribo de alimento e de alegria no Espírito Santo. Então, o Senhor ele está trazendo algo para nos levar cada vez mais para aquilo que é as delícias do próprio reino dele. Ele não quer que nós andemos por aí cheios de problemas, cheios de aflições, cheios de angústia, mas confiando em todo o recurso espiritual que ele depositou nas nossas mãos. Então, nós vemos que a própria palavra, ela vai trazendo aquilo que Deus quer que a gente viva, colocando uma bandeira para ir à frente de uma tribo para falar para nós, olha, você está debaixo de um Deus que julga as tuas causas, e você está debaixo do poder daquele que te dá pão e te dá vinho, que te dá alimento e te dá alegria. Você está debaixo dessa frequência, desse ambiente. Desfrute. Diz que Deus está falando. Quem é o teu pão? Quem é o teu vinho? O próprio Cristo. Então, vamos nos achegar a Ele. Então, vamos fazer as nossas ceias aqui nos finais de semana, na sexta-feira, para cumprirmos o profético dessas palavras. Então, veja, outra coisa que eu quero trazer, profético, amados, não é levantado pela nossa mente. Profético precisa ter palavra. Porque senão, nosso apóstolo fala isso, não é profético, é patético. Por quê? Porque nós inventamos. Então vou fazer um ato profético disso, daquilo, aquilo outro. Só que não tem sustentação na palavra. O profético existe, ele é real e ele funciona poderosamente, mas quem tem que estar por trás é a palavra. Então, aqui na bandeira, eles foram proféticos. E nós estamos desfrutando desse profético até hoje. Nós estamos nos alimentando desse profético até hoje. Então, tá bom, Senhor. Nessa tribo, olha o nome, feliz. Aser, feliz. Lia, que era a mãe de Aser, ela falou assim, eu vou ser Oi? A
Asser, né, no caso, ela foi chamada de bem-aventurada, ainda que a motivação dela estava toda errada, ainda que ela não entendesse o propósito de Deus de jeito nenhum, porque ela estava presa naquilo que os homens podiam oferecer para ela. Mas quando ela teve o bebezinho, desde o primeiro ela foi assim, não é? Quando ela teve aquele menino Rubem, ela foi e falou: eis um filho, não é? Mostrando para todo mundo: eu sou frutífera, vocês não são. E aí, quando nasceu, esse eu creio que foi o quinto ou o sexto filho de Lia, com a Zilpa, que era a concubina dela, ela entrou em falar: eu sou bem-aventurada, porque todo mundo vai me chamar de ditosa. Deus estava falando para ela: filha, eu quero te chamar de bem-aventurada. Ouça a minha voz, ouça só a minha voz. Pare de ficar procurando as coisas que o homem legitima em você, porque o homem não vai satisfazer o vazio que está no teu coração. Então, ainda que essa palavra tenha sido dita pela boca de uma mulher, puxamos para o profético e entendemos que é o que Deus quer que nós vivamos. Porque cada um dos nomes que ele deu para essas mulheres era aquilo que ele queria fazer para elas, profeticamente. Só que nenhuma delas entendeu, nem Raquel, nem Lia, juntamente com as suas concubinas, que cada uma lhe deu 4 filhos, se eu não me engano, não é? Então, Zilpa deu 2 para Lia e a outra concubina, Bila, deu 2. Mas eu preciso pesquisar melhor, que são 6, 4, 12. É isso mesmo. Elas deram 2 filhos cada uma para suas senhoras, mas as senhoras não conseguiam entender que Deus estava falando de amor, Deus estava falando de propósito eterno, não de problemas com maridos, não Kairos, não Cronos. Veja como elas estavam ligadas àquilo que era terreno, com a mentalidade de Aion, Romanos capítulo 12, a mentalidade do cosmos, a mentalidade desse século. Elas estavam ligadas nisso e não conseguiam acessar a eternidade de Deus para saber que Deus, através dela, estava gerando 12 tribos, que seriam tribos de governo eterno do Senhor. Elas não entenderam que eles seriam patriarcas eternos do Senhor, que estariam com seus nomes guardados lá com 12 portas, não é? Elas não entenderam isso, muito pelo contrário, elas viviam se debatendo uma com as outras para poder provar que alguém tinha o ventre, uma delas tinha o ventre mais fértil que a outra, e assim, agora Jacó vai me amar. É disso que nós falamos a respeito de tempos e estações. Raquel e Lia estavam presas no cronológico e estavam presas nos ditames da sua alma. Quem segura a nossa alma em ciclos de repetições é esse tempo chamado Kairos. Então, o Senhor está falando para nós, deixe para trás aquilo que para trás ficam, mas resolvido. Resolve o teu passado, pacifica o teu passado. Olha qual é a letra desse mês. Não é a letra do olho igual ao mês passado, o mês de Dan. A letra do olho bom, vamos colocar assim. A letra que é uma fonte, né? Uma fonte de inspiração, que os teus olhos estão olhando, seja bom. Não é mais isso. O Senhor está falando. A letra é Tzadik, isso. É a letra que Deus está falando. E Tzadik, se você olhar no formato dessa letra, é um homem ajoelhado com as mãos para cima. É a intercessão. Então, Deus está falando, filha, rompa essa barreira e vá ser verdadeiramente venturosa, mas de acordo com a minha palavra. Eu é o que vou dizer para você. Veja bem que nas bem-aventuranças é um, como que eu posso dizer? É um desafio a nossa mente de Kairos e a nossa mente Cronos. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mas você fala, meu Deus, pobre de espírito, não estou querendo essa pobreza, eu não quero essa pobreza. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu não quero ser ensinável, eu não quero ser tratável. Aí ele fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas você vai querer ser pacificador ou você vai ser você, aquelas que colocamos lenha na fogueira e vamos falando, não, é isso aí mesmo, vamos brigar, vamos... Você entende? Aí Deus, ele quer nos chamar bem-aventurados de acordo com os princípios dele. Lia queria ser chamada de bem-aventurada de acordo com os princípios dela. Já dei mais um fruto, agora Jacó vai me amar. Coisas da terra ele estava buscando, não aquilo que era do céu.
Se ela se colocasse na presença de Deus, Deus iria falar, desde o primeiro filho, Lia, eu estou mostrando o meu amor por você, e eu estou mostrando para você o quanto eu me importo com você, porque você está dentro do meu propósito. Eu te abracei, eu te ajudei a ser semeada, sou eu que estou te amando. Pare de buscar as coisas da terra. Você entende? E às vezes nós estamos aí afundados nos ditames da terra. Ah, eu não quero pacificar. Felizes, né? Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão consolados. Ah, mas eu não quero ficar com sede e fome de justiça. Eu quero que a justiça já venha. Eu não quero ser consolado, eu quero ver a justiça feita. Mas a tua justiça própria não será feita. Então, é esse tipo de temporalidade que Deus está falando. Esse tipo de prisão que Deus está falando. Agora, observe quanto recurso através de algumas coisas que nós levantamos de uma só tribo. Aí depois ele vem falar qual é o elemento. O elemento é o ar, a mentalidade cativa. Como assim o ar? Ele vai trabalhar, o signo do zodíaco desse mês é Aquários. Aí a gente olha para Aquários e nós pensamos, ele vai trabalhar com águas. Águas está ligado a emoções, mas Aquário está ligado à mente. Então, o que o adversário faz? Ele pega as águas, que são os pensamentos do mundo, então, estão ligados a mar, pode observar lá em Apocalipse, capítulo 13, que vai falar de águas. Então, águas são pensamentos das nações, são pensamentos dos mundos. Então, ele vem com águas para trazer pensamentos errados. Essa é a manifestação desse mês agora, de fevereiro, março. Ele vem trazer pensamentos ruins, ele vai disseminando. Para você ter uma ideia, esse Aquários, ele alimenta todos os outros signos com pensamentos das nações. Pensamentos errados, pecaminosos. Para quê? Ele é um inspirador dos outros signos, para que eles venham contra nós para nos destruir. E aí o Senhor, será que Deus tem algo a nosso favor? Olha como ele fala. Filha, você já tem a balança e você já tem a prudência da serpente. Agora você tem a justiça. Então, você pode colocar em você duas coisas que são da armadura de Deus. Você pode pôr o capacete da salvação para guardar os seus pensamentos. Deus é minha salvação, Deus me guarda. Eu não me submeterei a esse tipo de pensamento. Eu arrancarei esses pensamentos da minha mente. Eu não ficarei presa a esses pensamentos porque eu posso levá-los cativos à obediência de Jesus e eu vou anulá-los pela obediência de Jesus. Segundo os Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. Vai falar isso para nós, que nós temos que dominar a nossa mente, assim como o homem imagina, Provérbios, está escrito, assim ele é. Então, conforme nós vamos pegando as armas de Deus, os recursos de Deus, esse adversário vai sendo neutralizado e derrotado. Aí veja qual é a outra palavra que Deus tem para essa tribo, de Aser. Aser. Bendito és Aser, entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Amados, o que é banhar no azeite o pé? É andar debaixo da unção de Deus para serviço. E se você está com seus pés ungidos na presença de Deus, você vai poder anunciar diante das pessoas que Deus reina. E se ele reina, ele pode governar sobre a nossa mente também. Aí ele fala assim, ó, sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Observe, ferrolho o que é? É uma trava. Nós temos que aprender que a nossa mente é como uma porta. Nós temos que abrir para aquilo que é de Deus e fechar para aquilo que é do adversário. E Deus está falando, sejam de ferro e de bronze essa trava. Você tem que aprender a discernir o que você quer pensar e o que você não quer pensar. Nós vemos hoje, amados, tanto distúrbio de mente, é TOD, é TDAH, é não sei o que lá, e vem aquele monte de coisa, tanto nome que a gente é até absurda, não é? Tantos nomes. Mas às vezes, amados, é só uma falta de vigilância do que pensamos. Os pensamentos vêm, e nós vamos engolindo o outro, uma passividade na nossa mente. O adversário fala tal coisa, e você fala, tal coisa, tal coisa, E ali nós vamos sendo levados com um vento de doutrina.
Nós vamos sendo levados, amados, para lugares onde o Senhor nada, absolutamente nada tem a ver com aquilo. Nós vamos deixando o nosso pensamento à deriva. E aí nós ficamos em depressão e ansiedade. Observa que o roubador de tempo continua operando, porque estamos ou no passado ou no futuro. Mas Deus está falando hoje para nós, como os teus dias durará a tua paz. E olha o que Isaías 26 faz. Fala sobre nós. O Senhor colocará a tua mente em paz, porque você confia nele. Então, a nossa ausência de confiança faz com que a nossa mente seja levada para qualquer lugar e nós permitimos passivamente. O adversário, sabe como uma criança que chega um estranho e leva uma criança para um lugar e depois abusa dessa criança, mata e faz um monte de coisa horrível? Às vezes nós permitimos isso com a nossa mente. O adversário pega a gente pela mão e na inocência e na passividade, na ingenuidade infantil, nós vamos permitindo que ele leve a gente para esses lugares. Não, porque o seu esposo é isso, é porque sua esposa é aquilo. Não, porque o seu pastor está errado. Não, é porque aquela irmã te olhou atravessado. Não, porque você viu o jeito que ela escreveu, você ouviu a voz dela por trás daquela escrita. Puro desprezo. E aí o adversário vai tomando lugar, ele vai tomando vantagem na nossa vida. E aí vamos sendo diagnosticados, vamos sendo laudados, como está sendo falado aí. Nossos filhos, às vezes por conta, não é em todo o tempo, amém? Por conta de ausência de autoridade, às vezes nós determinamos que eles estão com determinados problemas. É um transtorno, é um transtorno, é um transtorno. E esse transtorno, às vezes, é só falta de autoridade. E nós, às vezes, também estamos com algum transtorno por falta de autoridade da nossa mente. O adversário vai soprando, porque a palavra de Deus diz que ele vem contra nós com setas incendiárias. E nós achamos que ele manda essas setas incendiárias onde? Onde o adversário vai mandar as setas incendiárias dele, que o Senhor fala lá em Efésios, capítulo 6? Ele vai mandar na sua mente, e a sua mente faz descer para as emoções, e as emoções, junto com a mente, faz uma decisão errada. E está tudo inflamada. Veja que inflamada, o que é inflamação? Esse inflamar aí é de fogo, amados. É o fogo, começa a queimar, e aí nós já decidimos, e já berramos, já gritamos, já esperneamos, e a nossa vontade é contaminada. E aquilo que nós deveríamos ter de mentalidade do céu fica anulado pelo poder dessas manifestações, dessas trevas aqui. Ar, mentalidade. Quem os irmãos acham que está sendo usado nesse momento, em todo o universo, para trazer o novo normal? É esse tipo de regente, é esse tipo de adversário. Aquários, ele é o responsável por isso. Ele tem atividade para tentar mudar a mente. E você reparou como ele foi trabalhando? Ah, isso aqui é normal, deixem. Ah, isso aqui também é normal, deixem. Isso aqui é normal, deixem. E como que ele faz para a gente mudar de mente? Ele vai trazendo a força da mídia, a força dos grandes, a força dos influenciadores, as forças dos filmes, dos joguinhos eletrônicos, daquilo que nós olhamos. E hoje, então, existem pessoas que com 15 anos fazem festas de muito dinheiro, trazendo todo um ambiente de sepultura para os seus 15 anos. Então, ela pega o Crepúsculo, ela pega mais uma série na TV que eu não sei o nome, e pega tudo quanto é coisa a respeito de demonologia, da parte de vampirismo, e faz o seu debut, sua festa de 15 anos, fazendo uma aliança com um adversário dentro daquilo que é sombrio, tenebroso, horrível, demoníaco, satânico, e que vai levá-la para a sepultura durante muito tempo, se não houver o poder de Deus para intervir na vida dela. Mentalidade desse século, Aion, Cosmo. Então, é esse tipo de manifestação que Deus está falando. O adversário ele vai procurar e vai procurar fazer na minha vida, isso nesse tempo, coisas terríveis. Nós vamos precisar, amados, tomar a nossa mente por cativa à obediência de Cristo Jesus. Porque o nosso apóstolo ele falou, irmãos, nós precisamos ensinar a igreja a estar debruçada à palavra, ler a palavra. Se ela lê um livro, que ela leia 3 vezes a palavra, que ela vá entrando na palavra de Deus para guardar a mente, porque o adversário ele está procurando tragar as nossas vidas através desse novo normal. Nós vamos vendo aí a sociedade e aquilo que é o fundamento da palavra de Deus, que é a família,
sendo, como que eu posso dizer? Batido. Antigamente era mais sutil, mas isso começou lá com Eva. Não, Eva tomando a autoridade de uma decisão que não lhe pertencia. Ela já tinha sido avisada. Tudo bem que a palavra de Deus fala que ela foi enganada, mas ela já tinha conhecimento que ela deveria ter levado o seu próprio esposo para submeter aquilo que era novo para ela, e ela não levou. Então, a insubmissão e a inversão de valores na família é muito antigo. O adversário ele já veio com astúcia, ele falou, se eu conseguir reverter a ordem da família, para mim está ótimo. E nos últimos tempos, eu vou continuando a bater, até destruir totalmente a família, a imagem da família. Então, hoje nós temos trisais. Hoje nós temos determinadas práticas que são todas normais, não é? Ah, mas é só um ou outro, mas se demorarmos um pouco mais, não vai ser um casal só ou outro, vão ser muitos, porque isso está sendo normatizado, isso está sendo dito isso aí é legal. Não, imagina. Quantas pessoas entraram nesse tipo de enredo e na curiosidade do homossexualismo, porque uma mentalidade foi implantada lá atrás. Eu me lembro do meu próprio problema, da onde surgiu, porque surgiu, já tinha gotas desse tipo de atuação na minha vida por herança familiar, mas depois havia um sistema sendo levantado por algumas cantoras, não é, da minha época de mocidade e juventude, que foram, e aquelas músicas sendo inseridas por aquele tipo de espírito específico, vai levando toda uma mocidade para aquilo. Mentalidade, Aquários, trabalhando para que o povo seja cada vez mais rebelde contra Deus. Ai, pastor, a senhora está exagerando. Não estou. Ele vai trabalhar mundialmente e ele vai trabalhar individualmente, coletivamente e individualmente, porque ele quer roubar, matar e destruir. Então, você entende o que é a ser na presença de Deus? A ser é a mentalidade da alegria, a ser é a mentalidade da justiça, uma justiça para intercessão. A palavra de Deus diz que o próprio Deus intercedeu, amados. Se você pegar o Salmo 18, você vai ver lá que ele despediu chamas de fogo. Essa palavra despedir é interceder. Ele se colocou entre aquilo que vinha, levando aquela pessoa para o abismo e mantendo aquela pessoa para o abismo. Ele veio e intercedeu, ele se colocou entre aquilo que era maligno e aquilo que era o poder dele para trazer para aquela vida que estava naquele lugar de sepultura. E o Senhor o arrancou de lá poderosamente. É um dos salmos preferidos que temos aqui na minha vida, é um dos meus salmos preferidos. Vou até ler essa parte, porque eu creio que está falando verdadeiramente da ressurreição do nosso Cristo. Ele está falando a respeito dele mesmo se colocar num lugar onde a justiça dele fosse estabelecida a favor daquele que haveria de resgatar toda a humanidade. Então, vem lá, ó, olha, das suas narinas, ó, vamos mais para cá. Então, a terra, aqui. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro, meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz. E meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Ele se indignou, como eu e você precisamos nos indignar, e não ficar de braços cruzados, mas fazer algo. Aí ele fala, das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele o céu e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens do céu eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e chamas chamejantes, e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor no céu, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas. Essa é a intercessão do nosso Deus. Despediu as suas setas e espalhou os inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. E então se descobriram os leitos das águas, se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso respolgar
das suas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo e dos que a me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-se-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Olha lá, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Então, se você olhar um pouco mais profeticamente, você vai ver que é um cenário onde Jesus parece que está subjugado num lugar mais baixo um pouco, nas regiões infernais. Mas o Senhor, pelo seu Espírito, ele se levanta para tirar Jesus. Ele mesmo vai lá, intercede com seus raios, com as suas brasas, com seus trovões, o som da sua voz, e executa juízo contra aquilo que o adversário achou que teria de vitória contra Cristo. Mas a morte não poderia segurá-lo. Então, é desse tipo de intercessão que eu estou falando. O Senhor está falando para nós: olha, vocês podem interceder pela minha justiça. O justo pelo injusto, ele já se levantou deste lugar onde o salário do pecado era a morte. Eu já me levantei e trouxe para vocês uma carta com o meu nome, escrevendo: pede algo em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. Então, comece a usar o nome de Jesus através da justiça que ele estabeleceu, e o Pai vai cumprir. Preencha essa procuração que Jesus deixou para você e para mim. É esse tipo de manifestação que Deus quer que nós tenhamos nesse mês de Shevat, nesse mês que é um mês de, deixa eu ver aqui, o que fala mais aqui, é um mês de erguer, é uma vara, é um mês de disciplina. É um mês de nós erguermos ao Senhor as nossas mãos e falar para Ele: Pai, eu estou precisando. Há uma disciplina sim para mim. Então venha e me disciplina, porque a minha mentalidade está sendo arrastada pelas forças do mundo. A minha mentalidade está sendo arrastada pelas coisas dessa terra. E eu não quero. A minha mentalidade está debaixo de Kairos e de Cronos, e eu quero aquilo que é eterno. Me ajuda a sair dos fundamentos de Elia. Se você puder, leia lá Gênesis 29 e 30, e você vai ver que confusão foi a família de Jacó. Mas no meio daquela confusão, Deus tinha um propósito. Se elas se levantassem e olhassem para o propósito de Deus, não estariam estabelecidas em tanta infelicidade, em competição e em ciúmes, que é a mentalidade dessa terra. Shevat. Tempo de estarmos na presença de Deus, levantando uma intercessão para Deus, falando: Senhor, nos tira desses lugares. Amém, amados? Amanhã, então, nós vamos falar de Adar para encerrarmos essa parte. Para que você tenha entendimento, aí depois nós fizemos até um resumo ali, eu vou ler depois da manhã, para que você entenda, Deus tem recursos para nós. Talvez hoje você fale assim: ai, pastor, eu não estou entendendo muito bem. Ouça de novo e peça auxílio ao Espírito Santo de Deus. Ele vai dar entendimento. O que Deus quer trazer para você e para mim é que em Jesus nós temos todos os recursos que nós necessitamos. No Velho Testamento nós aprendemos a governar. No Novo Testamento aprendemos muito sobre salvação. Mas o Evangelho do Reino, quando nós temos a revelação da salvação do Novo Testamento, nós aplicamos essa salvação no Velho Testamento. Que o Senhor fala através de Paulo: toda a Escritura nos é útil para redarguir, para nos edificar, para construir, para nos ajudar a entender todas as coisas. Então, pegue o Novo Testamento com o Cristo vivo revelado no seu Espírito. Então, fale para Deus. Quando você for ler Gênesis 29 e 30, Espírito, por favor, me revele o que tem por trás de todos esses nomes. Ou se você for ler número 10, o que tem aqui para mim? Que ande em governo. Vamos andar em governo. O Senhor não quer um povo derrotado pelos ditames das trevas, por aquilo que Satanás engendrou durante tanto tempo, já na sua manifestação já de ir seduzir Eva, para que Eva falasse para Adão daquilo que era o plano maligno e Adão caísse no plano maligno. Então, Satanás, ele é astuto, ele é mais inteligente do que nós. Então, nós não podemos lutar contra ele sozinhos. Nós temos o nosso Deus. Deus já o derrotou, amados. A guerra não é de Deus contra Satanás, como alguns falam. A guerra é do homem contra Satanás, porque o homem é que é representante de Deus na terra. Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Não se esqueça disso. Deus já o venceu no céu, já o venceu na terra,
e agora vai mandá-lo para o seu destino eterno, que é o inferno, através do Espírito Santo. Então, a guerra agora é conosco. Nós somos os representantes de Deus na Terra. E é por isso que ele fala: em todas as coisas sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Então, nós precisamos pegar isso para nós e executarmos esses juízos. Tzadik. Nós temos que pegar essa justiça de Deus. A justiça julga, mas a justiça ela não é passiva, ela não é complacente, ela julga. Deus está te chamando para ser um elemento de justiça na terra, porque o teu juiz já julgou a tua causa, já deu justo e justificador de cada um dos teus pecados e está te falando: governe, governe sobre situações, governe sobre a sua mentalidade, governe sobre a sua carnalidade. E na próxima, que é a dar, nós vamos ver, governe sobre as suas emoções. Amém? Em nome de Jesus, shalom, shalom, fique com Deus. Até amanhã, querendo o Senhor, Deus abençoe, meus amados. Shalom, shalom. Glória a Deus, aleluia.